conexão, o que nos une, né? O poder da empatia, gente. A empatia, gente, é algo assim tão forte, tão forte. Tanto é que a gente vê que a empatia ela cura, né? A escuta, né? Você olhar com o olhar o outro com atenção, com verdade, com presença, gente, é um ato de cuidado, é um ato de cura. Né? O Carl Rogers, que ele vem da escola humanista, ele traz todos esses estudos do poder da empatia, da escuta, né? Então isso vai fazer toda a diferença. Tanto é, quem já ouviu falar aqui no CVV, o Centro de Valorização da Vida? Já liguei lá também. Já li. O que você achou? Eu achei incrível. Eu também faço parte de um projeto social. Eu não teria essa vocação de só escutar. Eu prefiro estar aqui conversando com você, né? Que é a ligação que eu e ele faz. Mas eu achei tão nobre. Porque você pode ligar a qualquer momento do dia. Pode ser final de semana, pode ser feriado, 3 horas da manhã. Vai ter alguém ali pronto para te escutar e só. Ele não pergunta, por exemplo, qual que é a sua profissão, o que você lê, o que você faz. Ele está ali só para te escutar. E eu vejo que isso, a escuta aqui, por exemplo, está todo mundo escutando, mas uma escuta ativa é muito difícil. Sim. Porque você está falando alguma coisa e eu, isso aí também acontece comigo. Aí começa eu contar a minha história e o seu ali está interrompido, então não teve uma escuta ativa. E ali eu recebi esse acolhimento e no momento eu estava precisando muito. Eu sabia que eu tinha amigos também, mas eu não queria preocupá-los naquele momento. Então o CVV é incrível. É incrível. Eu sempre... experiência, né? Legal essa experiência dela. Sim, você liga no 188. Isso. E é maravilhoso. Por quê? Eu liguei para conhecer porque eu trabalho com a comunicação não violenta. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco. E toda a base da comunicação não violenta, empatia, é de Carl Rogers, que trabalha essa escuta de presença, empatia, essa escuta que cura, né? Então, o CVV, ele trabalha dentro da abordagem de Carl Rogers. E tem que ter um preparo realmente para ter escuta, né? Porque normalmente, isso que você trouxe pra gente são os bloqueios da empatia. A pessoa, ela quer te consertar, ela quer salvar, né? Ela quer falar que você está errado, né? E isso, gente, não é empatia. Não é. A pessoa quer dar pitaco na vida do outro. Não, isso não é empatia. Tá? Então, o seguinte, é você aceitar o outro como ele é e acolher. E, às vezes, uma simples escuta, aquilo vai fazer toda a diferença. Uma das grandes sacadas dessa fundamentação do Carl Rogers é o seguinte, que você não está ali para consertar ninguém e que cada pessoa tem seus próprios recursos para resolver a situação. Né? Então, assim, o quanto que o poder da empatia é importante e o quanto ela pode nos unir, que você trouxe esse depoimento lindo. E a gente precisa recomendar realmente o trabalho do CVV, que é algo assim louvável. Isso é lindo, tá? E aí a gente tem o quê? E aí a gente o quê? Constrói pontes com escutativa. Né? Então, assim, a gente prepara também para escutar. A hora que a gente começa a entender todos esses passos, você começa mais a prestar atenção daquilo que você faz, porque às vezes a gente faz sem querer. A gente compete com o outro, gente. Às vezes eu falo que eu tô com dor no rim, o outro chega e fala que tá mal, que ficou internado, que isso, que aquilo. Compete pelo sofrimento. Isso é um exercício diário, porque é exercício. É verdade. Né? Ou você quer aconselhar a pessoa, né? Já não falei que você tinha que fazer isso? Aí já bloqueia ali. Já bloqueia ali, o outro não vai chegar, né? Ou você quer animar a pessoa e tal. Gente, a pessoa às vezes ela só quer desabafar. Você não tem que estar ali, incentivando e jogando louros. Faça uma escuta de presença. Só que quando a gente não sabe disso, a gente pisa na palavra. Pisa. Nossa, quando eu fui descobrindo, porque a gente vai estudando os obstáculos, né, da empatia, mas eu falei assim, nossa, eu já fiz isso. Eu também já fiz isso. Né? Então, isso daí acontece. Esse da escuta é muito incrível, porque domingo ele pegou e falou, eu quero te falar um negócio. Ele mandou lá uns 3 áudios. Aí eu já tava indo dar a minha opinião. Eu falei, mas por que eu tô dando a minha opinião? Ele só quer falar. Aí ele só falou, falei, eu entendo. Isso. Tá tudo bem. Mas você sempre faz isso. E eu ia dar um comigo. Até no relacionamento, quando eu tava terminando um relacionamento, ela nunca foi de dar opinião, ela sempre só escuta. Escuta. Exatamente. Sim. É uma escuta de presença. E aí você se sente acolhido, né? É um ombro amigo. A
pessoa tá ali, né? E você tá com a pessoa, tá do lado. É você sentir. Porque às vezes você não vai resolver o problema da pessoa. Mas, gente, esse apoio emocional, ele cura. Ele cura. Aconteceu isso comigo essa semana, né? A gente conversando, eu lembrei, né? A minha irmã começou a falar tudo que estava incomodando ela. Daí quando ela terminou, ela fez assim, pronto, cansei. Já joguei tudo em você, já estou me sentindo melhor. E eu fiquei quieta, só escutando. Só escutando. Mas e é legal. daí eu falei assim, que bom que agora você está bem. Mas teria também como falar assim, por exemplo, porque tudo bem a gente aprender a escutar o outro, né? Mas tem muitas vezes que as pessoas acham que você é tão forte, que você só tá pra ouvi-la, entendeu? E às vezes não deixa você vai falar, ela te colhe. Então, agora é o seguinte, a gente tem que aprender a colocar limite. Tem gente que não vai te escutar. Uma escuta de presença, são poucas as pessoas que realmente te escutam, não é todo mundo. E você tem que ter isso com uma boa relação de confiança. Porque às vezes você vai falar algo com uma pessoa, a pessoa vai falar para o outro, isso daí não é legal. Né? E eu acho assim que é importantíssimo quando a gente fala da empatia, que existe um limite, gente. Porque se você está cansado, o outro quer falar, igual sua irmã falou, foi ótimo e tal. Agora, se naquele dia você não estivesse bem, seria muito mais honesto você falar para ela, olha, eu sei que você pode sempre contar comigo, tal, agora hoje eu não estou bem. Vamos deixar para a gente falar amanhã? O outro perceber que você também... que você também... Porque senão você acaba virando também lata de lixo. É isso mesmo. A empatia, ela também tem um lado negro. Né? Quando entra no favoritismo, quando você não dá esse limite, é a gente aprender a falar o não, né? Porque falar não também é um exercício de amor por si. Eu lembro, gente, um dia eu fui dar um treinamento de comunicação não violenta e o primeiro módulo sempre começa com empatia, escuta e tal. E aí era um supervisor e na volta ele trabalhava na usina, 1 hora, gente, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E tem o ônibus da usina que leva o pessoal. Aí, como ele tinha feito o curso de comunicação não violenta, sentou um cara do lado dele e aquele dia ele estava tão cansado, e o cara começou a falar, ele já não ouvia mais nada, ele estava bêbado, né? Eu, assim, entre aspas, né? Ele estava, assim, muito mal com aquilo. E aí ele trouxe no outro módulo essa questão. Eu falei assim, gente, se vocês estão se sentindo cansados, é um exercício de amor você pegar e virar para o outro e falar assim, olha, o nosso papo tá legal, mas agora eu estou tão cansado, eu preciso dormir. Depois a gente fala. Então, assim, às vezes a gente não tem essa autenticidade para falar para o outro que a gente não está bem. Né? Então, assim, são coisinhas que a gente vai vendo e colocando em prática. E isso daqui que a gente está falando, a gente usa em tudo. A gente usa dentro de casa, a gente usa nas relações com amigos, a gente usa no nosso trabalho, a gente usa em todos os lugares. Teve um caso recente que eu estava até comentando contigo quando a gente estava vindo, né, de um amigo nosso, um amigo meu, né, que ele está meio depressivo nesse momento. Aí ele pediu para um outro amigo nosso achar o que ele está achando da aparência dele, se ele está muito acabado. Aí esse meu amigo, ele pediu para ser sincero, né? Aí esse outro meu amigo foi sincero e esculachou ele. E ele não gostou. Ele tá bravíssimo, tanto é que amanhã a gente vai num passeio e eu não pude chamar ele, porque ele não quer ver essa pessoa, entendeu? Aí, nesse caso, como que ele poderia ter abordado ele? Vou recomendar você para comunicação não violenta. Não, daí no caso, o ideal é tipo assim, por que você está querendo saber isso de mim? Como é que você está se vendo hoje? Porque na realidade, se ele ficou tão bravo, ele está falando aquilo dele para ele mesmo. Ele não está sentindo. O outro só manifestou aquilo que ele estava sentindo dentro. E às vezes não é nada disso. É a sensação interna que ele está tendo. Ou gatilhos, né? Ou gatilhos. Sim. Aí disparou, mas é uma questão interna que acabou fisgando. Agora, o seguinte, quando a gente é convidado a dar uma opinião, gente,
é importante a gente ter cuidado e E perguntar pensar. por que você está querendo saber disso, como é que você está vendo isso, o que aconteceu. Abre, faça perguntas abertas e vai contornando para a pessoa falar. Porque eu vejo o seguinte, quando a gente fala e a pessoa ela está identificada com aquilo, ela vai ficar com raiva da gente, ela vai ficar com raiva, e na realidade é o próprio julgamento dela. Exato. E às vezes não é nada disso. Como a pessoa não está bem, ela está naquele momento de autodepreciação. É o olhar que ela está tendo. Ela não está conseguindo se olhar com os olhos de amor. E à medida que ela vai tendo esse olhos de amor, ela vai se olhando de uma forma muito mais bonita. Por isso que esses contornos são importantes. Mas eu vou dar um exemplo também, muito assim, não do seu amigo, mas que possa assimilar. Por exemplo, muitas vezes quando a gente é criança, as pessoas falam assim, olha teu cabelo, hoje tá assim. Quer dizer, às vezes desperta, só da pessoa falar aquilo do cabelo, um gatilho. Então, eu acho que foi tipo assim, ele deveria ter realmente a empatia naquele momento, né? Porque a baixa estima dele já estava. Sim, a pessoa já estava baixa. Com depressão, ela é super autocrítica, se sente culpado, não se valoriza, a pessoa já está mal. Aí ela veste o chapéu, e não é aquilo, mas a pessoa não está bem. Eu acredito que no caso desse amigo, é que ele estava se olhando de um jeito, e outra pessoa olhou ele do mesmo jeito que ele estava se olhando internamente. Sim. Então a raiva fica canalizada. Aí ele ficou chateado com essa outra pessoa. Sim, mas na realidade ele está com raiva da situação. Ele manifestou exatamente ali na frente dele. Né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente poder se cuidar, a gente poder exercitar a gente ser o nosso melhor amigo. Gente, eu acho que uma das coisas mais bonitas que assim, eu aprendi na minha vida foi a autocompaixão. Que são exercícios realmente de prática, de amizade com a gente, de bondade com a gente. Sabe, porque senão a gente se detona. O crítico, gente, a gente tem uma voz crítica terrível. E o crítico, ele não tem misericórdia. Ele vai condenar, ele vai julgar, ele massacra. Se a gente não tem essa concepção, a gente faz isso tudo no nível inconsciente. E por quê? Porque a gente não se conhece. Porque a gente age assim porque é um mecanismo até de proteção. Mas a gente todos nós temos as nossas questões. Todos, né? Então, gente, quando a gente fala em conexão, né, a gente pode usar o quê? A CNV como uma ferramenta de conexão. Eu adoro a comunicação não violenta, né? Ela não é terapia, mas ela é terapêutica, né? E ajuda muito nesse processo da gente entender a gente por partes. É lógico que existem processos que acontecem na vida das pessoas que precisam de um acompanhamento muito mais profundo. Mas, de uma forma geral, a comunicação não violenta ela ajuda muito, porque ela está totalmente atrelada à inteligência emocional. A gente aprendendo todos os passos da comunicação não violenta, você vai aprender a fazer uma gestão melhor das emoções. O que acontece? Normalmente, quando a gente está naquele turbilhão emocional, a gente perde a clareza. Você fica rodando em círculos, perde a clareza, né? E aí não sabe tomar uma decisão, não sabe fazer uma escolha e dá tudo errado. Então, estudar comunicação não violenta, ela é uma excelente ferramenta que vai ajudar a gente a desenvolver um melhor relacionamento com a gente, com o outro e com o entorno. Tá? Então, a comunicação não violenta, ela nos ajuda justamente a criar espaço onde todos possam contribuir, com voz, presença e com sentido. Eu acredito muito na comunicação não violenta, né? E, por exemplo, quando a gente vai estudar comunicação não violenta, é muita coisa que a gente estuda e é um trabalho, é uma caminhada. Não é uma coisa simples, não. Porque o que acontece? A pessoa acha que comunicação não violenta é só uma técnica. Não, a comunicação não violenta, ela vai ajudar você a ter esse olhar para si. Né? Porque muitas pessoas acham que é um modelo de comunicação, é uma técnica, é uma abordagem. Agora, eu estou com a comunicação não violenta desde 2016 e eu vejo que a compreensão desses diálogos internos dentro da gente,
muda a vida da gente. Ele contribui e muito nessa compreensão íntima de quem a gente é e ajuda a gente a se fortalecer internamente, né? Lógico que, trazendo de novo, existem situações, traumas muito mais profundos que aí a gente precisa de outras abordagens, mas de uma forma geral a comunicação não violenta ela ajuda muito, né? Então ela foi sistematizada por Marshall Rosenberg. Todos aqui conhecem a comunicação não violenta? Eu aprendi a desenvolver isso na terapia, eu faço terapia desde 2018. Sim. Aí eu aprendi a ter esse olhar mais interno, que isso reflete externamente hoje em dia. Sim. Aí eu falo, ainda bem que eu fiz terapia, eu deveria ter feito antes, porque foi um trabalho também de escutativa, porque aí eu aprendi, quando eu me escuto, eu consigo escutar melhor o outro. Sim. Então, eu nomear também o que eu estou sentindo. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu estou sentindo raiva, eu acolho minha raiva, mas não é certo eu despejar isso em outra pessoa. Então, isso é da melhor maneira de falar, ó, você me chateou aquele dia por causa disso e disso e disso. Podemos melhorar no quê? E trazer. Mas é um exercício. É um exercício porque o que acontece? A gente não é acostumado a olhar pra gente. Né? Nós ocidentais, nós somos muito mais racionais. Os orientais, eles têm essa visão do interno. Então, pra gente, é mais trabalhoso a gente ter esses pontos de identificação. O Marshall Rosenberg, todos aqui já leram o livro, que ponto que vocês estão? O Marshall Rosenberg, ele sistematizou a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, gente, ele não criou nada de novo, tá? Por que o Marshall acabou indo para a comunicação não violenta? Passou por muitos processos de bullying na escola, ele é filho de judeu, morava nos Estados Unidos, morava num dos bairros mais violentos dos Estados Unidos, e ele não conseguia entender por que dentro da casa dele ele vivia relações tão compassivas e fora ele via um mundo tão cruel e tão violento. Isso levou ele a fazer psicologia e a ter todos os desenvolvimentos na área organizacional, clínica, na área de diplomática também, entre países. Então, a comunicação não violenta, ela está em torno de 140 países. Ela funciona, né? E ela pode ser utilizada de várias formas, tá? Tratamento terapêutico, para desenvolvimento de liderança, para nos processos de justiça também, existe muito esse processo de mediação. Então tem uma infinidade de coisas que a comunicação não violenta pode contribuir. Melhora muito o relacionamento mútuo, né? E a qualidade das relações. Tá? E o que eu acho mais bacana da comunicação não violenta, gente, é o seguinte, o Marshall Rosenberg, ele traz de uma forma lúdica os dois arquétipos que a gente tem, que é o nosso lado lobo e o nosso lado girafa. Tá? O nosso lado lobo é aquela parte muito mais reativa, é aquela parte nossa que a gente julga, que a gente culpa o outro, que a gente exige, que a gente se vitimiza, que a gente não tem empatia, tá? Então é esse nosso lado. E ele traz essa abordagem da comunicação não violenta para a gente transformar em quê? No nosso lado girafa, que é a gente ter as relações mais empáticas, é a gente poder descrever mais fatos, ao invés de a gente ir lá e julgar o outro, é a gente nomear os sentimentos. A nossa amiga aqui acabou de falar, eu nomeio o sentimento, a hora que eu identifico qual o sentimento que eu estou tendo, gente, isso já é um acolhimento, aquilo ali já diminui, né, aquela coisa, né, às vezes eu estou ansiosa, eu percebo assim, alguns pensamentos ruins, na ansiedade, às vezes a gente tem pensamentos catastróficos, aí eu paro assim, falo assim, nossa, eu estou ansiosa, de onde veio isso? E a gente poder reconhecer isso, some na hora, né? A gente poder entender quais são as nossas necessidades, né? O que é importante para a gente, porque a frase-chave da comunicação não violenta é que por trás de todo comportamento tem uma necessidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente está nesse turbilhão, com sentimentos exacerbados, muita confusão, muitos sentimentos negativos,
tem uma necessidade aí não atendida. A gente não está fazendo aqui juízo de valor, mas alguma coisa está faltando. Às vezes eu estou precisando me sentir mais escutada, eu estou precisando me sentir mais segura, e eu não estou sentindo aquilo, e eu estou no turbilhão emocional. A hora que eu me dou conta do quanto eu estou precisando me sentir segura, como que eu também posso aprender a me acolher diante dessas necessidades? Porque não tem como o outro atender todas as suas necessidades, mas a gente também tem que aprender a acolher quando a gente precisa, né? A gente poder fazer movimentos na vida da gente mais simples, em que a gente se sente seguro, a gente se sente mais escutado. Às vezes no final de semana, né? O Leandro aqui se sente muito acolhido por você. A hora que ele tem alguma situação, ele traz esse colo que você traz para ele, isso dá uma paz, um alívio, ele sente isso. E com certeza ele se sentindo bem, ele vai fazer bem outras coisas. Né? Porque a gente está tudo interdependente na gente também, todas as nossas questões. Então, quando a gente começa a ter esse equilíbrio, vem o quê? Vem uma paz, gente. Você perdeu a paz, acabou. Né? Ou perdeu o coeficiente de paz, ali você perde o seu poder de criatividade, de solucionar, de atrair situações boas, né? Atrair pessoas. Né? Então, assim, o quanto que a gente também está fazendo esse movimento para a gente, né? Quando a gente sabe, a gente está percebendo o que está acontecendo com a gente, o que é importante, a gente pede com muito mais clareza, porque o óbvio, ele tem que ser dito, né? E também, a hora que a gente tem esse olhar para si, a gente fala da gente, a gente não fica culpando o outro. Existe uma tendência de culpar o outro, a coisa não deu certo porque o outro é o culpado, e trazer mais para a autorresponsabilidade. Então, todo o movimento da comunicação não violenta, ele vem para trabalhar tudo isso daqui. Como que isso chega para você, gente? Queria salientar sobre a parte dos julgamentos. Quando você começou a falar, a dar a sua palestra, eu pensei, falei, nossa, ela está com muita certeza e muita segurança do que ela vai falar. Porque às vezes eu também preciso dar aula, fazer alguma palestra, alguma coisa, eu fico com aquele nervosismo. Falar, ai meu Deus, aí eu vi você falando, aí eu lembrei da última vez que a Vanusa estava aqui também dando a palestra dela, e ela falou muito bem. Aí eu pensei, para vocês chegarem nesse nível de pegar e se comunicar com clareza, palestrar, vocês também teve um julgamento interno, teve uma autocobrança, teve uma preparação. E lógico, e isso sempre, e estar falando é muito difícil. Eu lembro da última vez, não é fácil estar aqui na frente falando, aqui é um grupo pequeno, mas pode ser pequeno, mas pode ser 50 pessoas. É um desafio interno. Então eu chego no espelho e falo, eu sei o que eu vou falar, eu vou conseguir, mas aquele julgamento é um julgamento, é interno. É um julgamento. E eu nomeio aquilo, eu falo, é um julgamento, porque eu tô com medo de que pensem que eu sou ruim, de que aquilo não tá certo, de que eu vou gaguejar e tudo mais. Só que é a autocrítica que você falou que é muito interno dentro da gente e grita essa autocrítica nossa, né? Isso. Aí quando vê alguém com segurança, você fala, vamos se olhar também. Você também falou na última vez que eu tava. Porque olha só, as pessoas falam bem, eu também posso ser assim também. Sim, você também é assim. Só que o que acontece? Existem partes nossas que às vezes se sente insegura. E tá tudo bem, né? Então a gente aprender a se acolher e você poder falar nesse momento que está sentindo insegurança, você fala assim, nossa, tem uma parte em mim que ainda está insegura. Tem uma parte em mim que ainda está com medo. E aí você respirar dentro disso, e aí você poder ser sua melhor amiga. E você poder reconhecer. Ao mesmo tempo, eu também sei que tem um outro lado meu que sabe e que devagarzinho vai conseguir. São conversas, são diálogos internos onde a gente acolhe, a gente não pode excluir. Não tem como excluir o medo, ele vai aparecer de outro jeito. Eu tenho muito isso no trabalho novo que eu tô, né? Porque eu tô aprendendo novos recursos do sistema, novos módulos, e eu já tô fazendo treinamento com o cliente. O treinamento é via Google Meet, aí eu tenho que me apresentar lá a minha cara. E nisso tem vários outros clientes também, geralmente 3 ou mais, entendeu? E eu tenho que apresentar algo que eu acabei de aprender. Aí eu fico meio assim, me julgando, será que eu sei tudo?
será que a pessoa que está lá do outro lado vai perceber que eu estou aprendendo recente isso, entendeu? Mas está indo e tá funcionando. Aí eu quero me acolher, igual você está falando. Isso. Acolhe essa parte. Existe uma parte de mim que ainda está muito insegura e está muito crítica. E está tudo certo. Vai ser assim, eu estou no começo. Aí quando... E eu sei que eu vou desenvolvendo. Aí quando ocorre de eu não saber, porque o cliente pergunta algo que realmente eu não sei, eu falo, eu vou pesquisar e te dou um retorno depois por WhatsApp. Sim. Ou eu te ligo. Sim, a gente não precisa responder tudo. Quando a gente fala em comunicação não violenta, gente, uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem, a gente aprende que existem inúmeras conversas. Não é uma única conversa que resolve tudo. A gente precisa ter várias conversas. É igual relacionamento, né? É na primeira, é sempre uma construção. É uma construção. Né? E a CNV vai muito dentro disso, né? Que são o quê? O que é a comunicação não violenta? Acho que da outra vez que eu estive aqui, eu acho que eu apresentei esse gráfico, eu gosto muito. Isso daqui é a síntese, né? O que é a comunicação não violenta? São dois grandes eixos. É a empatia, que tem a ver com a nossa escuta, né? E a autenticidade. Né? E aí, dentro disso, gente, a gente tem que ter esse olhar interno, né? Essa autoconexão, que é onde brota os 4 passos da comunicação não violenta, que é a gente falar por meio da observação, dos sentimentos, das necessidades e dos pedidos. Essa autoconexão, gente, que faz o sucesso de tudo. É nesse processo aqui que a gente começa a desenvolver a autocompaixão. Porque não tem como você ter compaixão do outro se você não tem uma compaixão por si, ela não é genuína. Ela tem que ser primeiro com a gente, de acolhimento. Né, que é aí que vai fazer toda a diferença dentro do processo. Então, toda a caminhada da comunicação não violenta é isso daí. Então, a gente, ao invés de julgar, a gente vai procurar descrever mais os fatos, né, falar daquilo que está acontecendo, a gente poder prestar mais atenção nos nossos sentimentos, como o painel de um carro. Quando o painel do carro, ele aciona a luz vermelha, amarela, o que vocês fazem? Fiquem alertas, vocês olham. Então, acionou um sentimento, uma raiva, uma irritação, uma tristeza, alguma coisa está querendo te dizer. Né? E aí a gente precisa olhar. Isso e não olhar da onde leva a depressão, a tristeza profunda, né? Sim, porque o que acontece? Não elabora as coisas. Não elabora. Né? Eu já acompanhei vários processos assim de luto, gente. A pessoa não se cuidou e aí fica o quê? Fica raivosa, com um monte de ressentimento, mas na realidade ela não tratou aquelas questões internas de luto, da tristeza profunda, né? de cuidar de todas essas raivas. Então tá tudo ali, gente. A gente é um emaranhado de coisas. Né? E a gente poder entender melhor quais são os nossos valores, o que é importante pra gente. Porque se a gente não sabe o que é importante pra gente, a gente vai se submeter ao outro. A gente se submete ao outro e não é esse o caminho. É aí que a gente começa a aprender a colocar limite, dizer não diante das situações. Tá? Então, gente, atenção é cuidado. Quando a gente está falando empatia e escuta, a gente está o quê? Em presença genuína, verdadeira com a pessoa. Né? A escutativa, atenção plena, os círculos de escuta e transformação. Gente, tudo isso faz diferença. Né? Nós estamos aqui num grupo, né? Você vê que delícia quando essa roda assim, circula, né? É muito gostoso. Né? Tem todo um acolhimento, tem uma troca, né? E isso vai fazendo toda a diferença. Gente, a comunicação não violenta ela pode ser utilizada em vários espaços, sejam em grupos partidários. Pena que as pessoas não usam tanto, né? Não. A gente vê na questão política que é muito complicado. Uma tristeza. Né? Como que poderia contribuir nesse sentido, mas desde que as pessoas não fossem tão partidárias. Vocês veem como essa questão do favoritismo, a gente eleger uma bandeira, isso é um prejuízo imenso. Né? Ele olha só um lado e a gente poder olhar em comum o bem-estar de todo mundo, de uma população, ao invés dos interesses. Né? Lógico que a gente quer um ideal, mas às vezes as coisas não funcionam assim. Mas como que seria, né?
tratando juventudes, os coletivos, conselhos. Que é bem inclusão, né? Oi? A inclusão, ó. Todas as... Sim, vocês viram? Todos. Porque, gente, a gente tem diferenças. Agora, a diferença é o quê? É o respeito. Como que as coisas vão funcionar? Eu penso diferente da Vanusa. Ao mesmo tempo, a gente juntas, a gente soma. Né? Então, e a mesma coisa aqui com cada um. Cada um aqui a gente vai ter alguma coisa. Mas a gente também tem vários pontos em comum, tem afinidade, a gente gosta desses movimentos. E é por isso que a gente está aqui. Né? Parece Pra que a gente fazer. está muito distante de ter uma comunicação não violenta, né, a nível global, por exemplo. A guerra que a gente está tendo no Oriente Médio, que pode até transformar numa terceira guerra mundial, dependendo. Sim. Entendeu? Tudo por interesses, né? Porque quando explode uma guerra dessa, tem muita coisa conversada antes, muito interesses. E aí o que a gente está vendo agora são as consequências. E se a gente vai mais para o micro, dentro das casas, né? Quantos lares desfeitos, quantas coisas complexas estão acontecendo aí, né? Mas é que já vem muita coisa lá de trás, né? E, gente, a gente poder ter essa autopercepção vai ajudar muito a gente nas relações como um todo. Ana, eu estava vendo aqui em Campo Grande mesmo, sobre aquele caso de bullying lá daquela criança, do pai. Aí eu estava vendo aqui em Campo Grande nas escolas, você viu que tem, nas escolas tem um negócio da comunicação não violenta, eu achei super legal. Tem os círculos de paz, tem mas o círculo de paz eu já sabia, que a justiça restautiva. Isso, mas tem esses círculos são maravilhosos. Aí esse dia eu estava indo ali no mercado e passou por mim assim, oi Vanusa. Eu falei assim, ela falou assim, eu vim aqui nessa escola. Aí, é uma paciente de constelação, né? Aí ela falou assim, eu vim aqui nessa escola. Ela falou assim, o que você veio fazer aqui? Ela falou assim, se der certo, vai ter coisa de yoga. Falei, gente, falei assim, nossa, que legal. Falei pra ela, tomara que dê certo. Sim, a gente vê no Parque das Nações, né? Tem um grupo que está há anos fazendo um movimento desse. Porque assim, gente, às vezes uma pequena coisinha, às vezes não é todo mundo, mas o pouco que a gente pode fazer e contribuir, participar, é lindo. É lindo. São movimentos assim, de bem-estar, de troca, é uma riqueza interna. Eu entrei numa dessa, mas foi no Pilates, que eu sou muito ansioso, né? E o meu trabalho, eu fico muito parado, fazendo movimento repetitivo, né? Me recomendaram o Pilates, aí eu fui uma vez. Maravilhoso. Mas não consegui continuar. Não conseguiu? Porque é uns movimentos bem leves, é bem parado, sabe? É uma coisa pra não ansioso. E eu sou ansioso, eu não consegui ficar, até que eu não voltei. Mas eu fiquei sabendo que isso aqui é muito difícil fazer os movimentos. É difícil, uma mas... questão de consciência jogador corporal. muito novo não conseguiram, diz que dói tudo o corpo. É uma questão de consciência corporal, tem que ter uma presença, tem essa questão do corpo. Gente, mas é um trabalho lindo. Agora, Leandro, é aquela coisa, não é o Pilates, mas você pode descobrir alguma outra coisa que traga essa questão de uma consciência maior, né, dessa presença e que te satisfaça mais. Então, assim, não é porque agora você não conseguiu estar no Pilates que foi ruim. Não, é que nesse momento não é isso. Mas você pode descobrir alguma outra coisa que pode ser muito legal. Eu falo assim, né, às vezes para uma conhecida esses dias, né? Não gosto de terapia porque não sei o quê, não gosto de ficar falando com a pessoa. Aí eu falei assim, gente, começa por outras formas, vai fazer uma massagem, né? Vai fazer uma homeopatia. Gente, tem tanta coisa boa que ajuda nos tratamentos. Então, assim, vai dançar, né? Vai fazer dança de salão, vai fazer dança do ventre. Porque é o seguinte, cada pessoa, ela tem aquilo que toca mais. Agora, a grande questão é a gente descobrir isso. Né? É importante isso. Aí o autoconhecimento que você falou. Sim. Aliás, você não está sozinho nessa Mas vida. já me localizei, eu gosto de fazer academia, trilha. Então tá, ó, a trilha. A trilha vai te levar para um estado de consciência e de presença. Vôlei também. Vôlei, trabalho em equipe. Eu vou para o Rio de Janeiro, quem que vai para o Rio de Janeiro para fazer trilha? Eu. Então, tá vendo? Então assim, aí você tem seu jeito, não é o Pilates, mas você vê que você faz. É isso. Né? Então fica tranquilo, tá tudo certo. E gente, quando a gente olha isso, né, é importante a gente
trazer isso por uma prática. É importante a gente ter uma inspiração na prática, né? Então, assim, como que você acha que você pode ser um elo de conexão? Como que você acha? Gente, olha, gente, esses dias eu recebi uma ligação, elo de conexão, né? E aí, um cliente meu de Dourados que eu atendi, em maio do ano passado, mandou uma mensagem para mim, falando do meu atendimento, que ele tinha gostado muito e que ele perguntou se eu poderia atender um amigo dele. Que aquele momento que eu escutei, aquele momento que eu levei aquele conhecimento, aquilo foi muito importante para a vida dele. Então, gente, eu não lembrava do que eu tinha feito. Mas isso é o quê? É a escuta, é a presença, é você poder contribuir, né? Então, assim, quanto, gente, a gente está conseguindo ser esse elo de conexão? Alguém tem um outro exemplo aí? Eu tenho um exemplo que não é meu, mas é, por exemplo, do Azul e da Vanusa. Eles têm um elo de conexão, eles se conheceram porque eles tinham um interesse em comum, a espiritualidade. Aí, através disso, o Azul está aqui e através dele eu estou aqui também. Vou falar que eu sou azul por causa do personagem. Explica pra ela que vocês são da Liga. Da Liga do Bem. E vocês eu são da sou Liga Power do Ranger Bem. azul. E ela é Bumblebee, uma abelhinha. Que legal. De azul. Que legal, muito bom. Então, esse trabalho, vocês são um elo de conexão, né? São portadores da corrente do bem, né? E isso é muito bom. Vou dar um outro exemplo aí, gente. O cachorrinho lá dos meus pais fugiu essa semana. Aí vai eu de novo, aí aquela coisa, minha mãe, ai, fugiu, não sei o que, né? Aí vai eu colocar lá a foto do cachorro nos achados e perdidos, tal, achou no outro dia. Mas o que é? Daí uma mulher me chega no telefone, a mulher me ligou de vídeo com ele no colo. Gente, olha que mulher abençoada. Então, assim, eu vi que a gente coloca lá, né, nos achados e perdidos, aí o pessoal vai participando, vai compartilhando. Gente, olha que coisa mais bonita. Isso é cooperação, é colaboração, é troca. Né? É muito bonito. E é essa coisa. Quando você falou, vocês falaram, eu lembrei. O trabalho de vocês é lindo, da Liga do Bem. Tem uma questão que eu quero comentar, é que eu frequento uma casa espírita, né? E lá a gente espera ir para o lado espiritual, né? Aí do nada o palestrante começou a voltar para o lado político. E falou, ele é totalmente oposto daquilo que eu penso, tanto é que eu quis sair de lá, entendeu? Acabou não gerando um elo de conexão. Eu acho que, na verdade, ele acabou interferindo no princípio da comunicação não violenta, a partir do momento que ele deu o valor pessoal dele, da parte política. Aí isso daí meio que contaminou a relação e gerou uma desconexão. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é conectar pelas afinidades, né? Não tomar muito partido. Nas igrejas também está acontecendo isso. Mas assim, o que você quer dizer também, se essa comunicação foi violenta para o local? Olha, qual era a intenção do grupo? Então, Indo para o centro espírita, eu queria algo espiritual. Isso, então, ele Foi falou algo, foi algo que naquela hora não caberia. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente estar presente, porque às vezes para não falar bobagem, né? Porque às vezes a pessoa nem se deu conta disso, gente. Tanto é que eu fiquei muito mal, a atitude que eu tive foi de tentar falar com o presidente, mas eu pensei, putz, que o presidente deixar ele vir aqui, então ele deve pensar da mesma forma, então... Não, às vezes pode ser um julgamento, uma fantasia sua. Não sei. Não, mas às vezes, por exemplo, se você teve essa percepção, você pode dar um feedback, porque ali como é um lugar onde várias pessoas vão com um objetivo em comum, às vezes a pessoa que for contratar para fazer a palestra, ela também vai ter o cuidado de falar para a pessoa que algumas coisas não é legal falar, né? Porque daí o que? Não teve um alinhamento da comunicação. Então, às vezes é importante o presidente saber para que não aconteça outras vezes e outras pessoas se distanciem. Porque o objetivo não era esse, né? Não entrar em política. Entrou em política, virou guerra. Né? E não é esse o objetivo. Então, gente, olha, onde há uma escuta verdadeira, nasce o senso de pertencimento. E com ele,
a força para mudar o coletivo. Então, assim, para fechar esse espaço aqui, né, que eu trouxe para vocês, tem um vídeo que eu gostaria de passar que traz um pouco mais sobre essa questão do sentido da vida, desse cuidado, dessa troca, né, e eu vou colocar aqui para vocês. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Valeu a pena? Valeu. Então tá bom. Essa é a mensagem que eu tinha aqui para vocês, né? E gostaria de ouvir de vocês uma palavra, né? Pra gente se despedir. Uma palavra de como que foi esse encontro. No último treinamento que a gente teve da Liga do Bem esse ano, eles passaram esse vídeo pra gente. Eu achei incrível, assistindo agora de novo, eu achei incrível. Eles deram uma camisetinha pra gente, falou exatamente a mesma coisa, pelo que o seu coração tá batendo. E eu lembro que no começo da palestra você falou qual que era o nosso objetivo, o nosso propósito, e cada um falou alguma coisa. Eu acho que só pode a gente ter uma camisetinha pra escrever mesmo, porque que nosso coração está batendo, por quais motivos. Mas no mais eu achei incrível a palestra. Todos participam. Cada dia que passa, assim, cada palestra que vem, é uma abertura de conhecimento, de visão que você tem, que é incrível, sabe? E a gente agradece aqui, né, do espaço, a oportunidade que você nos dá. E todos que sentaram aí. É muito grande. Obrigada, Vanusa, por sediar.
É isso que eu ia te falar, Ana. Muito obrigada, porque eu acho essa vida corrida que a gente está, eu sei que você é bem corrida, mas mesmo assim você se dispôs, né, a esse tempinho aqui com a gente. E nunca negou, sabe? Isso que eu acho interessante. Sempre, todas as vezes que eu te pedi, eu acho que você faz isso comigo, eu acho que desde 2012, né? Você foi pra chácara, ela era longe, e vocês foram muito amigos, né, comigo naquela época. E é isso que eu quero dizer, gratidão. Que bom. E eu estou muito honrada, gente, emocionada com esse E eu tenho certeza encontro. que ela ficou impressionada, porque eu trouxe ela nem sabia o que ia ter aqui. Aí ela veio e é algo que ela gosta e ela encontrou uma profissional da área, né, muito exemplar, que acabou trazendo mais conhecimento para ela e para todos aqui ao entorno. É a corrente do bem, né? É a liga do bem? Ela vai e volta. Vai. Você quer falar alguma coisa para encerrar ali, amiga? Então tá bom, quero agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né, sem vocês não aconteceria. Muito obrigada, Vanusa, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. É aquilo que eu te falei, né, Vanusa, você foi a pessoa que me abriu a porta no início, quando eu comecei, né, e sempre vai ter esse espaço para a gente poder vir aqui e fazer essa presença. Você emocionou porque a gente lembrou 2012, né, Ana? Sim, nossa, lá no início. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né, esse momento, e que essa palestra possa realmente contribuir. Chegar ao coração das pessoas também que precisam ouvir isso, Com né? certeza. Muito obrigada. Obrigada. Valeu!